Bom, boa tarde a todos. Vamos começar mais um dos seminários do Centro de Pesquisa Clínica. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Bruno Gualano e o professor Hamilton Rochel, que trabalham muito com as questões de estilo de vida, e eles vão falar sobre justamente questões de estilo de vida durante a pandemia de Covid. Bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Professora Isabela, obrigado pelo convite, por nos receber aqui, Hamilton e eu, professor Paulo, todos da equipe Elsa, prazer estar aqui. A gente tem ensaiado uma aproximação, né, nos últimos meses. Em breve a gente traz uma proposta para vocês avaliarem também. E hoje eu vim aqui para contar um pouquinho do nosso grupo de pesquisa, né, que é coordenado pelo professor Hamilton e por mim. Legal. E a gente resolveu apresentar o grupo rapidamente para vocês e depois fazer um recorte do que foi uma das nossas linhas de pesquisa. Hoje esses projetos estão um pouquinho mais isolados, mas eu acho que esse projeto dá um pouquinho da dimensão das nossas potencialidades que eventualmente a gente pode compartilhar com vocês e pensar em possíveis colaborações, né? Então são esses projetos relacionados à pandemia. Bom, o nosso grupo Fisiologia Aplicada em Nutrição é um grupo sediado na Faculdade de Medicina. A gente tem 2 laboratórios físicos, né? Um na Educação Física, um terceiro também, mais 2 laboratórios principais que ficam na Faculdade de Medicina, onde a gente fica ali, é o LIN 17, Laboratório de Investigação em Reumatologia, onde a gente faz pesquisas um pouco mais básicas, experimentos um pouco mais básicos, e a gente tem também um laboratório típico de Fisiologia do Exercício que fica no LACRE, no 4º andar do PAMB, é o Laboratório de Avaliação e Condicionamento em Reumatologia. Nosso grupo cresceu bastante, como gremlins, nos últimos 5 anos, então a gente tem uma equipe bastante diversificada, plural, multidisciplinar, a gente tem de matemático a médico, passando por bioquímico, biólogo, enfim, profissionais de educação física, nutrição, acho que é o que mais a gente tem ali. E o grupo foi crescendo bastante e os nossos scopes também, né, os nossos objetos de pesquisa também. A ponto de que mais ou menos o ano passado, na verdade, a gente resolveu fundar, né, o Centro de Medicina do Estilo de Vida, tá? O centro sai da pesquisa e tenta atingir também questões assistenciais e de ensino lá na Faculdade de Medicina. Então a gente vai trabalhar bastante com alunos de graduação, pós-graduação, colaboradores. Teremos um ambulatório de medicina do estilo de vida também que atenderá outros ambulatórios com questões relacionadas à prevenção, sobretudo alimentação saudável e promoção de atividade física, mas também nos interessa outros temas que estejam relacionados à prevenção, como antitabagismo, né, cigarros eletrônicos. Agora a gente entrou também nessa linha também com um projeto grande, e é um enfoque bastante global e plural que reflete essas características do grupo de pesquisa, e eu acredito que o Elsa também, né? Então acho que provavelmente a gente vai ter muitos pontos de intersecção que a gente consiga explorar, né? E por isso que a gente tem mantido essas conversas, né? Bom, justamente por essas características heterogêneas e multifacetadas do nosso grupo, acho que a gente conseguiu atingir bem a demanda, atender bem a demanda por pesquisa na Faculdade de Medicina, né? Lembro que quando se deflagrou a crise sanitária, né, e a pandemia, a gente se ofereceu para ajudar da maneira que fosse possível, para a professora Luísa Bonfá, à época diretora do Hospital das Clínicas, né, falou, não, vocês fazem o que vocês estão fazendo bem, né, que é a pesquisa aí do outro lado da rua, né, e aqui a gente está na linha de frente, e a gente começou a conversar, né, e a partir dessa linguagem da pesquisa, né, então a pesquisa foi o que nos permitiu colaborar um pouquinho também nessa pandemia. Tem diversas linhas, eu tentei condensar para vocês, realmente a ideia não é aprofundar em nenhum desses projetos, muito embora a gente possa depois conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá? Mas a ideia era mais mostrar potencialidade e espaços para colaboração, né? O primeiro grande projeto que a gente fez foi o projeto que ficou carinhosamente conhecido como USP Móvel, né? A gente alugou um carro, por conta da pandemia, muitos pacientes ficaram desassistidos do atendimento presencial, e a gente começou a fazer um rastreio, vamos
tentar entender o que está acontecendo com a saúde desses pacientes, alguns grupos de pacientes, né? Adolescentes, crianças, junto com o ICR, a gente trabalhou com os pacientes com pós-bariátrica, pacientes da nossa disciplina, que é a reumatologia também. Então, a partir do aluguel desse carro, a gente foi, né, a esses pacientes, e a gente fez um inquérito no primeiro momento, um rastreio de saúde geral desses pacientes, e depois a gente interviu com atividade física. Eu não vou conseguir mostrar tudo, porque eu quero focar nos trabalhos realmente de Covid. Então, esse vídeo sumariza a primeira etapa desse projeto, que é do rastreio. E como surgiu o USP Móvel? Como sabemos, no dia 24 de março, o governo de São Paulo emitiu um conjunto de medidas de distanciamento social para conter novos casos de Covid-19. Em seguida, como no resto do mundo, o sistema público de saúde foi pressionado. O Hospital das Clínicas criou 1.000 leitos exclusivamente para pacientes com Covid-19. O lado ruim foi que, infelizmente, vários atendimentos presenciais tiveram que ser temporariamente suspensos. Nesse cenário, pacientes em riscos, confinados para se proteger da Covid-19, passaram a ter pouco ou nenhum acesso a cuidados de saúde presencial. E foi assim que surgiu a ideia do USP Móvel, um estudo de rastreio de saúde em domicílio, conduzido por alunos e pesquisadores da USP em meio à fase mais crítica da pandemia. Iniciamos as visitas com pacientes submetidos à cirurgia bariátrica recentemente, condição que requer cuidados intensivos de saúde para garantir os benefícios do procedimento cirúrgico. Foram avaliados 66 pacientes do HC. A maioria estavam em situação de vulnerabilidade econômica. Verificamos que a maioria dos pacientes apresentava pressão arterial aumentada e 25% tinha inflamação sistêmica. Vimos também que 1 a cada 5 pacientes não estavam aderindo às recomendações de suplementação de vitaminas e minerais, que são importantes nessa condição. Além disso, encontramos uma situação bem preocupante em relação à saúde mental. 1/3 dos pacientes exibiu sintomas depressivos leves a graves, enquanto que 40% apresentaram algum grau de ansiedade. 3 pacientes relataram pensamento suicida e tiveram que ser urgentemente encaminhados para atendimento presencial com um médico especialista do HC. Durante nossas visitas, também detectamos que cerca de 60% dos pacientes não atingiram a quantidade mínima de atividade física recomendada. E esses pacientes inativos foram justamente os que apresentaram pior saúde física e mental. Veja só como é importante se exercitar mesmo durante a pandemia. Em geral, nossos dados sugerem que o acompanhamento durante a pandemia de pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica é vital para detectar casos que demandem de acompanhamento presencial urgente com profissional de saúde. Felizmente, contamos com o SUS e seus agentes comunitários que poderiam desempenhar esse importante papel de saúde pública. Esse estudo já gerou sua primeira publicação científica internacional. Agora, estamos oferecendo uma nova intervenção com exercícios à distância para esses pacientes, na expectativa de melhorar a sua qualidade de vida. Em breve, o USP Móvel retornará à casa dos pacientes para saber se tudo deu certo. Esse é o USP Móvel, que conta com o apoio da Faculdade de Medicina da USP e da FAPESP. No comecinho de 2020 ainda, quem está narrando é o Diego, aluno de doutorado nosso, aluno de doutorado, narrador e o piloto e motorista também do carro, né? A gente tinha uma equipe que fazia logística, né, porque os pacientes moram em regiões, quase todos eles, se não todos, né, em regiões periféricas, né, então alguém fazia logística ali, dos deslocamentos, e aí partia a equipe, uma enfermeira, profissional de educação física, nutricionista, às vezes mais de um, né, e a gente visitava as residências, né, foi um trabalho árduo, e só foi levado a cabo aí graças à colaboração, trabalho duro dos alunos de pós-graduação, né. Bom, mas eu vou falar para vocês esses projetos de Covid agora, e aí tem uma sequência aqui, como eu disse, eu não vou aprofundar, mas eu vou pincelar um pouquinho desses projetos, para ver se a gente consegue pensar em áreas de comum atuação. Bom, vamos primeiro falar sobre atividade física, né? A gente, logo no começo da pandemia, a gente queria entender quais eram os fatores que poderiam predispor a um desfecho melhor, né, nos pacientes que tinham um Covid, né? Hoje nós já sabemos, né, que a atividade física, inclusive o CDC
traz essa mensagem até hoje, que a atividade física é um fator protetor contra casos graves de Covid-19, né, graças ao acúmulo de evidência na literatura. Na época a gente não sabia quase nada. E a gente trabalhou com os nossos pacientes no Hospital das Clínicas, que eram pacientes mormente graves, né, que chegavam no hospital terciário, quaternário, e a característica era completamente diferente, né, não fazíamos estudos populacionais, mas sim estudos com a nossa população mais grave que chegava no hospital, né. Então, foi essa nossa primeira corte de pacientes, né, que foi um estudo de corte prospectivo, aninhado a um ensaio clínico que a gente tinha de vitamina D, um ensaio grande, né, em parceria com a professora Rosa, tá? E nessa corte a gente avaliou a atividade física também, usamos esse questionário de Beck, que avalia atividade física no trabalho, esporte e lazer, dando um score total, né, o máximo é 15, e a nossa amostra teve uma variação de 3 a 11, tá? Lembrando que a nossa população era bastante grave, né, do ponto de vista de comorbidades. Pacientes internados, né. O desfecho primário era o tempo de hospitalização, aquele que quase todo mundo que avaliou o tema com populações não hospitalizadas, né, quase todo mundo encontrou uma associação positiva com tempo de internação e nível de atividade física, na verdade negativa, né? Quanto maior o nível de atividade física, menor o tempo de internação, e nós não pudemos replicar esse dado, né? Quer dizer, esses estudos que vieram depois não replicaram o nosso, nós dividimos aqui em intercis, fizemos associações, né, diversas, controlando por diversos fatores importantes, e quando a gente fazia isso, a gente não detectava um efeito protetor da atividade física, né, e hoje, como que a gente discute isso? Olha, a atividade física tem um papel protetor para tempo de internação, ou quer dizer, para tempo de internação não, mas para admissão hospitalar e para casos graves de Covid, mas até a página 3, né, quando a gente trabalha com pacientes muito mais graves, né, com obesidade, diabetes, hipertensão, etc., esses fatores se sobrepõem ao potencial efeito protetor da atividade física, né? Então, a atividade física, independentemente, para esse grupo de pacientes, claro, não trouxe um efeito protetor pensando em tempo de internação. A gente fez a mesma coisa também para outros desfechos, como mortalidade, etc., e a gente não encontrou nenhum tipo de benefício. Mas, né, em alguns outros proxies de atividade física, por exemplo, massa muscular, força, né, digo proxy porque a gente faz atividade física, faz treino de força especificamente, se aumenta a força e massa muscular. Esses parâmetros se associam bem com o tempo de internação e com algumas outras coisas mais que a gente vai falar ao longo da apresentação, né? Esse é o trabalho do Saulo, uma outra corte, tá? Então a gente pegou lá no nosso laboratório o hand grip, né, o dinamômetro manual, e a gente pegou também o ultrassom e foi para o covidário, onde ficavam os pacientes com Covid, né? Então, a gente media, né, a área de secção transversa muscular do paciente, né, de músculo de paciente, da coxa, e a gente media também a força por dinamometria. E o que a gente encontrou, basicamente, que é aqueles pacientes que tinham mais força e aqueles pacientes que tinham mais massa muscular eram pacientes que passavam menos tempo hospitalizados, tá? Isso reflete também uma literatura, quer dizer, comprova uma literatura, corrobora dados com outras populações que a gente já sabia que acontecia também, né? Então esse foi um achado interessante que mostrava a importância para a gente da atividade física indiretamente, porque as pessoas que geralmente têm mais força e mais massa muscular são aquelas mais fisicamente ativas, né? Nós trabalhamos também, daqui a pouco eu vou voltar para esse projeto em outro contexto, né? Nós trabalhamos também, montamos na oportunidade uma coalizão, né, que a gente chamou de Coalizão Esporte Covid-19, aqui todos os participantes, né, eram mais de 20 pesquisadores, né, da área, e a gente tinha 3 metas, né, a gente começou daqui, na verdade, eu coloquei só para uma ordem cronológica, que foi o último trabalho a sair, né, a gente começou com o trabalho original, que a gente avaliava lá no nosso laboratório, o LACRE, atletas, amadores, profissionais que tinham Covid, a gente queria saber o impacto da Covid em atletas, né, com a população que ficou subestudada. A gente também trabalhou com um grupo que fez uma síntese, estava um grupo planejado, né, estava estruturado para fazer síntese da literatura de tempos em tempos, né, e a gente começou, né, esse trabalho, na verdade, com um estudo de oportunidade. Também acho que na Covid foi muito isso, né, as oportunidades apareciam, a gente abraçava conforme a gente conseguia, né? Conforme a gente tinha braço para abraçar, né? Bom, esse trabalho que a gente fez foi de prevalência de infecção em jogadores de futebol com parceria
com a Federação Paulista de Futebol, né? Então eles nos deram acesso, né, ao banco de dados de testes, né, de todas as categorias praticamente da Federação Paulista de Futebol, isso em 2020 ainda, né? E a gente fez uma análise aqui de taxa de ataque, quer dizer, taxa de infecção nessa população, tá? Nós encontramos, né, aqui uma corte bastante ampla, talvez seja até a maior do mundo até hoje, né, com atletas, né, jogadores de futebol, 8 campeonatos organizados pela Federação Paulista, homens e mulheres. Número de infectados foi 662, número de atletas, e aqui a gente tem o número de staff também. Tá? Bom, o que a gente encontrou basicamente? Aqui a gente tem uma divisão por faixa etária dos atletas e do staff, homens e mulheres, e aqui o total, né, atletas e staff, né? E aqui é o percentual de doença severa, moderada severa, né? Então a gente nota que entre os atletas há uma taxa de infecção muito maior do que entre o staff, só que, obviamente, né, os atletas têm uma doença menos grave, né, do que o staff. Staff é mais velho, tem comorbidades, etc. O atleta não tem essas características, né. Esse estudo gerou bastante repercussão à época, não sei se vocês acompanharam na mídia, né, porque o pessoal da federação ficou irritado com os resultados, né. Eles não queriam que a gente soltasse e tal, foi uma questão bastante desgastante para a gente também. Obviamente a gente teve que divulgar o resultado, né, sem brigar com os números, quer dizer, nós não produzimos esses números, nós observamos esses números e publicamos depois, né. Mas isso gerou uma série de ataque de pessoal importante aí no mundo do futebol. A taxa de ataque do mundo aqui, né, em ligas, né, tinha acabado de sair da Bundesliga, liga alemã, né, era baixíssima, né, 12 casos positivos, né? Lembrando que a gente encontrou mais de 600, né? E esses números, a gente traz isso no artigo também, era compatível com o que se encontrava em profissionais de linha de frente no mundo, né? As meta-análises apontavam isso, né? Então os nossos jogadores estavam sendo tão infectados quanto, né, profissionais que estavam na linha de frente, né? São dados bastante marcantes, né? Surtos em diversas equipes e tudo mais, e aí a gente traz essa questão, obviamente, para refletir do ponto de vista científico, né? Será que era o momento de retomar o esporte sem o devido controle da pandemia, sem ter uma pandemia devidamente mitigada, né? Então isso gerou bastante crítica, mas depois a gente teve os campeonatos europeus já com a presença da Omicron, e a gente viu que se a gente não mitigar socialmente, comunitariamente a pandemia, todo o setor está sujeito à infecção, né? O esporte não consegue se livrar disso, né? O esporte estava envolvido também. Então, 6, 7 meses depois, a gente mostrou que, quer dizer, o mundo, a natureza mostrou que esses dados realmente estavam corretos, a interpretação também, né? Bom, o que acontece com os atletas, né? Essa aqui foi uma revisão sistemática que a gente fez, publicou no ano passado, a gente foi de uma maneira quase que online, né, juntando informações nessas populações. A gente trouxe mais de 40 artigos sobre o tema, que se debruçaram sobre o esporte, né, e aí a gente encontrou achados interessantes, né. Aqui a gente tem a manifestação, a gente dividiu em aguda e pós-aguda, porque a gente não tinha definição ainda do que era Covid longa, né, então a gente resolveu separar assim, senão a gente ia ter que excluir muitos trabalhos, né. Basicamente o que a gente encontrou é que, pensando aqui mais em Covid longa, né, é que um percentual razoável de atletas apresentava Covid longa, ao contrário do que muita gente imaginava, né. Então, em determinado momento, o protocolo de retorno à prática era de 5 dias em algumas modalidades, né, e a gente tinha trabalhos bons na literatura que mostravam que até em atletas olímpicos, o período de recuperação passava de 3 meses, né, para o indivíduo se restabelecer totalmente, né. Então, sumarizar esses dados foi importante também para pensar em políticas, né, e ações no âmbito do esporte para retorno à prática, né. Esses números aqui chegavam até 17%, e alguns desses sintomas são bastante preocupantes quando a gente pensa aqui, por exemplo, em dor no peito, fadiga, intolerância ao esforço. Isso para o atleta é absolutamente debilitante, né? Bom, e aqui são alguns dados originais nossos, né? Nós fizemos um esforço para conseguir ter esses atletas no nosso laboratório. Então tínhamos atletas de elite, profissionais, e atletas amadores também, né? Então a gente fez algumas análises comparando esses grupos.
Basicamente, o que a gente encontrou é que pacientes com sintomas persistentes, né, depois que a gente os avaliava, né, já num quadro um pouco mais crônico, quer dizer, passado o período agudo da COVID, né, nós observávamos uma proporção de capacidade aeróbia reduzida, ineficiência ventilatória, né, em comparação àqueles que não tinham sintomas persistentes. Observamos também alguns achados anormais no ergoespirométrico, né, é importante dizer que aqui são dados do ergoespirométrico, anormalidades em alguns assintomáticos também, então o indivíduo apresenta um quadro assintomático, reporta pelo menos um quadro assintomático de COVID, aí você o avalia depois de 3 meses, ele apresenta dados anormais, né? Claro que a gente não tem um controle perfeito aqui do indivíduo não infectado, né, o que seria o ideal, mas isso ainda assim nos chamou a atenção, porque são achados que aparecem no ergoespirométrico e não são comuns para atletas, em especial atletas de elite, né? E é aqui, né, atleta de elite altamente treinados, respiração disfuncional em 9 e descondicionamento em 4, né, são números que chamaram bastante atenção, considerando nossa amostra aqui, né. E aí a gente recomenda o teste de esforço, sempre que possível, né, para o atleta de elite, e mesmo para aquele que não for de elite e tiver acesso ao teste de esforço, sabemos que não é fácil, não é uma ferramenta que tem disponível para todo mundo, né, para o sistema inteiro de saúde, mas sempre que for possível, avaliar, porque existem, digamos, sintomas subclínicos que podem aparecer aí em decorrência da COVID. Tá? Bom, outro tema polêmico que a gente teve a possibilidade de atacar foi o uso de máscaras, né? As premissas eram muito simples à época, né? Ambientes fechados e aglomerados favorecem a transmissão do vírus, né? A academia é um desses locais, né? O pessoal das academias também, nossa, chiaram bastante, né? Quer dizer, criticaram bastante os nossos estudos e tudo mais, mas enfim, né? Eu até escrevi na Folha na época que a atividade física é essencial, a academia não, mesmo porque a academia atende 4% das pessoas no Brasil. Né? Então era uma mensagem que a gente passou que obviamente os proprietários de academia não ficaram muito felizes. Mas a premissa era básica, né? E as máscaras poderiam ser eficazes contra a transmissão nesses locais. Né? O que a gente quis estudar aqui, basicamente, é se o uso de máscara era seguro para essas pessoas, né? Em diversas intensidades. Tá? Para o atleta, claro que importa a intensidade alta, mas para as pessoas, numa pandemia, o que importava era se elas conseguiriam fazer atividades físicas moderadas e vigorosas, que é o que a gente precisa para manter a nossa saúde. Né? Então essa era a nossa pergunta. Obviamente tudo isso aqui é científico, né? Não era para ter essa polêmica ideológica que houve, né? Mas, como vocês sabem, foi um período bastante difícil. Bom, o que nós encontramos aqui, resumindo esses trabalhos todos? Né? Em campo, nós fizemos um estudo com atletas, né? Em parceria com colegas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. A gente viu que a máscara de tecido, a gente trabalhou muito com a máscara de tecido porque no começo da pandemia é o que tinha, é o que era acessível e é o que era recomendado também para praticar esporte, né, pelo OMS. Então a gente trabalhou com uma máscara de 3 camadas, né, de tecido, e a gente viu que ela não prejudicava o desempenho muscular, o sprint em atletas, embora causasse desconforto. Então se você pergunta para 10 atletas se causava algum tipo de desconforto, usamos um questionário validado para isso, né? 10 diziam que sim, causava desconforto, não era legal, não era bacana treinar de máscara, né? Aliás, eu não encontrei ninguém que dissesse o contrário, né? Não é legal fazer nenhum tipo de esporte com máscara, mas eventualmente isso se mostrou necessário, mesmo porque, né, eu falo, poxa, mas o atleta tem a infecção e ele não vai agravar. Mas se ele tem a infecção, ele perde a competição. Né? Isso nos Jogos Olímpicos a gente viu, atletas que ficaram de fora. Não aqui no Brasil, felizmente, né, que fizeram um ótimo trabalho. Aqui o COB fez um ótimo trabalho em prevenir infecções. Mas para atletas isso pode representar muito. Para o mundo esportivo pode representar muito. Né? Bom, aí nós trouxemos também pessoas saudáveis, no geral, saudáveis e com algumas condições crônicas, para o laboratório para fazer teste ergoespirométrico com máscara. Então, o que a gente fazia? E tem um exemplo aqui. A gente colocava ou não, tá, uma condição controle sem máscara, uma condição com a máscara de tecido e a máscara do ergoespiro por cima. É a situação ideal? Não, obviamente. Ninguém compete com a máscara de ergoespirométrico. Ninguém vai para a academia com uma máscara de ergoespirométrico. Né? Mas era a forma que a gente tinha para abordar, né, esse tema. O que a gente encontrou no laboratório? A gente fez um teste que a gente chama de retangular. São progressões
específicas, com cargas específicas, desde muito leve até exaustiva, tá? Então a gente faz ao longo do tempo essa progressão e avalia o que acontece em cada uma dessas dimensões de intensidade, né? A gente verificou pequenas alterações em adultos, em padrões respiratórios, tá? Que eram compensadas por outras alterações fisiológicas, quer dizer, nada muito dramático, tá? E em especial intensidade crítica, tá? Redução de tempo de exaustão, tempo de teste mesmo, o indivíduo parava antes, tá? Obviamente, intensidade crítica, sem alterações em uma intensidade aqui que equivalia à intensidade de atividade moderada vigorosa, tá? Em crianças saudáveis e com obesidade, nenhuma alteração significativa, tá? Em todos os estudos, nenhuma alteração significativa em saturação de oxigênio, que era uma coisa que se dizia, que as pessoas estavam muito preocupadas, uma série de fake news a respeito disso, frequência cardíaca, quer dizer, respostas hemodinâmicas, cardiovasculares no geral, percepção subjetiva de esforço, pressão arterial, lactato, um parâmetro metabólico que a gente mediu também, nenhuma alteração e nenhum tipo de intensidade. Aqui são alguns dados do estudo com adultos, né? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, pressão arterial, sistólica, nenhuma diferença. A gente tem homens e mulheres, uso de máscara e sem máscara, né? As linhas se sobrepõem o tempo todo em vários domínios de intensidade que vocês estão vendo, do mais leve, né, do repouso, na verdade, até o pico do exercício, né? Então, quando a gente olha para a saturação de oxigênio aqui, por exemplo, né, dá para observar que esses números estão pequenininhos, eu estou sem óculos, não consigo especificar quanto que está aqui, mas acho que 97 e 98, quer dizer, nada muito dramático, né? Se a gente for fazer uma atividade física em Quito, por exemplo, ou em La Paz, a saturação vai lá para baixo, atinge 89, 90, quer dizer, com o uso de máscara isso não acontece absolutamente, né? Outro tema que a gente analisou foi a vacina, no contexto da atividade física, né? Então a gente viu que a atividade física poderia ter um potencial efeito em aumentar as respostas vacinais, né? Então, como que a gente participou desse projeto? Foi um projeto grande, organizado pela professora Luísa Bonfá, conduzido por ela, com pacientes com doenças autoimunes, no geral, né? Pacientes imunocomprometidos. Então, o que que a gente fez? A gente avaliou essa corte antes da vacinação, uma corte grande, tá? Avaliou para o nível de atividade física e depois a gente avaliava a resposta de anticorpos, basicamente, né? Os neutralizantes, IgG. E o que que a gente encontrou, resumindo todos esses trabalhos também que foram publicados, né? Em pacientes imunocomprometidos, fisicamente ativos, a gente viu uma resposta 1,4 vezes maior de soroconversão versus inativos, tá? Depois da segunda dose, tá? Vimos também um efeito de dose e resposta. Aqueles que faziam mais de 300 minutos de atividade física por semana apresentavam uma resposta ainda maior, né? E o excesso de comportamento sedentário que a gente avaliou aqui também por questionário atenuava esse benefício da prática regular de atividade física, né? Foi um dado interessante também. Isso se reproduziu também numa pequena corte que a gente tinha, que era de controle de pessoas sem doenças imunossupressoras, né? Tá aqui, né? Mais chances de soroconversão também nos não imunocomprometidos. Verificamos também que os pacientes imunocomprometidos fisicamente ativos apresentavam 1,5 vezes mais chances de persistência de anticorpos versus os inativos depois de 6 meses da vacinação, da segunda dose. Aí a gente precisa lembrar que essa época aqui a gente tinha uma falta de vacinas no mundo inteiro, né? Então isso mostra também, talvez nos ensine que para as próximas pandemias, quando a gente ainda não tiver uma vacina disponível, ter uma população fisicamente ativa, né, pode representar uma resposta vacinal também mais duradoura, né, mais persistente. Após a primeira dose de reforço, nós voltamos a avaliar esses pacientes, tá? E nós observamos que os fisicamente ativos tinham 2 vezes mais chances de soroconversão do que os fisicamente inativos, tá? Porém, a gente não observou esse mesmo efeito da atividade física em pacientes que eram previamente infectados, né? De alguma forma, a imunidade natural, a imunidade por conta da infecção, removia esse benefício da atividade física.
Tá? Nós tentamos, em meio à pandemia, ainda fazer alguns ensaios clínicos para testar o efeito de uma sessão só de atividade física. Isso aqui é um reflexo disso, foi um trabalho que a gente fez com pacientes imunocomprometidos lá na Reumato. Os pacientes voltaram para a terceira dose, pacientes que não tinham respondido bem até a segunda dose, né? E a gente fez uma sessão aguda de exercício físico. Mas como vocês podem notar aqui, tanto para GMT quanto para NAB, né, os anticorpos neutralizantes aqui, né, aqui é com exercício, aqui é sem exercício, houve uma resposta similar, né, muito por conta da ótima resposta que houve a Coronavac na terceira dose para esses pacientes. Então a gente enfrentou aí um efeito teto, né, digamos. Por isso que a gente não verificou, a gente acredita que a gente não tenha verificado benefício da atividade física nesse contexto. Tá? Bom, voltando para aquele estudo segundo que eu mostrei para vocês, né, que foi o estudo do Saulo, do Covidário, que a gente avaliou massa muscular dos pacientes. Isso conta uma história para a gente também, que é um segundo momento já da pandemia, que a gente estava preocupado com a Covid longa, né? E a gente tinha esses dados iniciais dos pacientes, né? Então, nessa corte, a gente separou os pacientes entre aqueles que apresentaram uma drástica redução, tá, de massa muscular versus aqueles que não apresentaram essa redução. Tá? E a gente viu que aqueles que apresentaram redução maior, mais importante de massa muscular, pelo ultrassom, eram aqueles que apresentavam mais fadiga e mais mialgia. Tá? E aqui, acho que uma mensagem importante que a gente trouxe nesse trabalho também, é que esses pacientes que apresentavam maior perda de massa muscular eram aqueles que custavam mais para o Sistema Único de Saúde. Tá? Quando a gente faz uma análise de custo aqui, desses pacientes, comparando aqueles que mais perdem e menos perdem massa muscular, há uma diferença enorme, tá? Para 2 meses depois da alta hospitalar e 6 meses no custo. Tá? Custo geral para o SUS, custo específico relacionado à COVID também, admissão hospitalar e assim por diante. Tá? Isso foi feito com uma colega da IASH, né, que é especialista em análise desse tipo. E por fim, a gente viu também que a inatividade física pode ser um desses mais de 50 sintomas e sinais que estão associados à COVID longa. Né? Esse é um trabalho que a gente fez com a corte do HC, né? Tinha também essa avaliação de inatividade física, e a gente viu que aqueles pacientes que eram fisicamente inativos tinham a chance maior, tinham um risco maior de terem mais sintomas, né? 5 ou mais sintomas ou 1 sintoma. Né? Aqui a gente tem os sintomas específicos, tá? Que foram associados com a inatividade física, tá? Uma série de sintomas de COVID longa. Tá? E aí, claro, a gente pensou em intervenções, né? O que a gente pode fazer para remediar esses sintomas de COVID longa. Nossa praia, né? A gente trabalha muito com atividade física. A primeira coisa que a gente pensou, vamos entregar um programa de atividade física e ver a resposta. Né? Então, esse foi um trabalho coordenado pelo Hamilton, que está aqui, e que é um aluno dele, né, o Igor. A gente montou um programa para entregar à distância, que a gente chama de exercício remoto, exercício domiciliar, que ficou muito na moda agora, né, por conta da pandemia, quando as pessoas estavam em casa, e as pessoas seguiam. Né? Então, eram pacientes graves que internaram, que ficaram em UTI, na verdade, no Hospital das Clínicas, e depois apresentaram, obviamente, debilidades e sintomas de COVID longa. Né? Então, eles foram tratados com esse programa de exercício físico aqui. Bom, aqui as características do programa, um programa de 16 semanas, semipresencial, a gente julgou denominar assim, porque uma sessão tinha o acompanhamento do professor, as 2 outras sessões não, né, a gente acompanhava por aplicativo de mensagem, tá? Progressivo, 3 vezes por semana, ao longo de 16 semanas, como eu disse, versus um grupo controle, foi um ensaio clínico randomizado aqui, né? Nosso desfecho primário era a qualidade de vida, tá? Em especial o componente físico do SF36. Então, como vocês conseguem notar aqui, houve uma melhora significante, né, e significativa do componente físico, da capacidade funcional também, estado geral de saúde, vitalidade. Aqui a gente tem esse gráfico aqui de teia, né, a gente tem o grupo controle, e aqui a gente tem em verde, né, o grupo intervenção com exercício físico, né.
E a gente observou também algumas outras melhoras importantes aqui, né, uma redução da fadiga importante no grupo treinado, redução da mialgia, aqui uma melhora no teste funcional de sentar e levantar, tá? E uma redução importante também na fraqueza muscular, que a gente detectou nas nossas análises pós-hoc, né, de caso completo. Bom, aqui são, para a gente fechar, algumas lições que a gente tirou desses nossos estudos, né, que a atividade física tem um potencial papel importante para o indivíduo que está em casa, né, que está isolado, que está privado de um atendimento presencial, que a atividade física também pode ser importante para a recuperação da COVID, né, a gente viu isso, e outros grupos também têm mostrado isso, né. A atividade física pode ser um adjuvante às vacinas, tá, em especial para as pessoas que apresentam uma resposta menor a elas, né, como os pacientes imunocomprometidos, e a atividade física, né, o indivíduo fisicamente ativo, ou pelo menos aquele que tem mais massa muscular, mais força, a gente viu isso para a função endotelial, não deu tempo de mostrar para vocês também, né, mas são características de quem faz a atividade física regularmente, são características que predispõem a uma alta hospitalar mais precoce também, né. Então foram algumas lições que a gente conseguiu tirar desses estudos. Então, aqui a turma toda que colaborou conosco, as cortes que nos permitiram colaborar também, colaboradores externos, internos, e aqui a turma que realmente pôs a mão na massa, né, os nossos alunos de graduação, pós-docs, aqueles que realmente tiveram um trabalho árduo aqui. As fontes de financiamento, né, para esses projetos, e é isso. Muito obrigado. Excelente, Bruno, Hamilton, parabéns. Bruno, eu vejo eu tenho uma dúvida, vou deixar a pergunta para depois, mas eu tenho uma questão que eu estou insistindo muito, que a gente precisa sempre, em todas as apresentações, agora começar a valorizar muito as limitações dos nossos trabalhos, né? E porque, né, passou a existir uma coisa que a ciência é quase absoluta, né, quando na verdade ela não é. E uma das questões que eu questiono muito nessa questão da atividade física é a causalidade reversa, né? Então tem vários momentos aí que pode ser um fenômeno de causalidade reversa. Aquela pessoa inativa, há uma enorme probabilidade que ela já tenha algum tipo de doença subclínica, né, que vai levar a isso daí. Então, acho que é sempre importante ressaltar isso. Um outro comentário que eu faço em termos, quando está se falando de prognóstico, que a atividade física melhorou o prognóstico, eu acho que sempre aquela questão que a atividade física, no prognóstico da COVID, que talvez não tenha uma relação com a COVID, mas uma coisa que muita gente ainda tem dificuldade de entender, que a letalidade da COVID foi causada porque um vírus, né, causou pneumonia, mas também subverteu totalmente o sistema cardiovascular, né? Então, aquela pessoa que já tinha, né, uma placa crítica na coronária, mas que estava fazendo atividade física, que lá já estava se revertendo, e com a COVID, né, ela teve o pior prognóstico. Mas uma pergunta que eu faço o tempo inteiro, aí, que eu nunca consegui responder, eu me lembro que teve estudos lá na Escola de Educação Física, quem tinha feito foi o saudoso GG, né? Que ele era triatleta, Ironman, né? E ele trabalhava com isso daí. E ele tinha dados muito interessantes, mostrando que todas essas pessoas tinham queda de imunidade, principalmente, né, com maior incidência de influenza, resfriado comum e outras infecções virais, né? Isso foi observado na COVID? Os Ironmans, os triatletas, como é que foi isso? Obrigado, Paulo. Na verdade, eu não coloquei as limitações aqui, porque senão eu teria que ter 2 apresentações para fazer para vocês, né? Mas de fato a gente tem uma série de limitações, em especial nesses trabalhos observacionais, como vocês, obviamente. Desculpa interromper.
observacionais e nos ensaios clínicos também, mais ainda. Sim. O que a gente faz é tentar controlar fatores de confusão e tudo mais, mas a gente sabe que, por exemplo, causalidade reversa é uma coisa que pode acontecer, né? E isso acontece muito na área de atividade física realmente, né? Tem toda a razão e é importante que você tenha salientado isso. Em relação a essa resposta imune, há uma controvérsia danada na nossa área sobre isso, entre os imunologistas do exercício, né? Eu fico do lado, diante da evidência de literatura que a gente tem hoje, para não acreditar nessa resposta imunossupressora do exercício, mesmo de alta intensidade, né? Por mais que os atletas tenham, em algumas cortes, mais infecções do trato aéreo superior, isso pode se dever a outros fatores para além do exercício físico intenso, né? Então, por exemplo, as viagens, que são muito comuns no esporte de alto nível, as aglomerações, a alimentação, um sono ruim, quer dizer, o indivíduo está sempre cansado, isso não tem a ver necessariamente com exercício de alta intensidade. Quando o indivíduo faz exercício de alta intensidade, agora falando um pouquinho mais da fisiologia, o que acontece é um trânsito danado de células do sistema imune, né? Então, esses bilhões de células do nosso sistema imune, elas migram, né, para regiões específicas de combate a patógeno. Então, elas vão para pulmão, elas vão para trato aéreo superior também, elas vão para intestino, né? Mas elas retornam. Então, dependendo do time course que você faz das medidas, você consegue observar uma redução, logo depois do exercício físico intenso, no número dessas células, e depois um retorno dessas células. E quando você avalia a função dessas células, por ensaios específicos, laboratoriais, você observa que essas células estão com uma função melhorada e não piorada. Então, em razão disso, eu tendo a acreditar que o exercício físico de alta intensidade não imunossuprime. E na Covid, eu não vi nenhuma notícia a respeito disso, provavelmente não foi observado, né? Talvez isso até vá ao encontro dessa hipótese de que o exercício físico de alta intensidade não imunossuprima a ponto de tornar o sujeito mais suscetível a uma doença mais grave, né? É verdade, a gente não teve casos de atletas que eu desconheço, que morreram por conta da Covid. Agora, tem casos de atletas que ficaram graves, mas em comparação à população geral, esses casos são muito menos frequentes. Quer complementar, Hamilton, alguma coisa? O Hamilton vai. O Hamilton acho que pode ir. Não, acho que é isso mesmo. A lógica é essa, né? E não houve também... o time course acho que é a chave, né? Que você falou, depende de quando se avalia, e os estudos sem dúvida, saudoso GG já datam de um bom tempo, né? Quando mais de 20 anos, né? E evoluiu muito a ciência da imunologia do exercício e a função parece estar aumentada mesmo em resposta ao exercício. Só fazendo um apêndice aqui, o Elza é um estudo de coorte, a gente tem aquelas definições, não existe uma intervenção, no estudo observacional não tem intervenção, mas aqui, na hora que você devolve no estudo observacional como o Elza, o resultado para o participante, isso é uma intervenção. Então, essa fronteira entre os desenhos, eu era mais rígida de achar, eu acho que não são tantas fronteiras aqui. Nos Estados Unidos pode ser, porque ninguém devolve o resultado. Mas aqui, que você é obrigado, e acho correto que a gente devolva o resultado, a fronteira entre os desenhos de estudo, assim, caíram bastante. Porque, assim, no Elza, ninguém tomava quase estatina na onda 1, na onda 3, quase todo mundo toma estatina, enfim. E essas são... Pelo feedback. Né? Pelo feedback, né? E com isso você vai ter o quê? Você vai ter menos desfecho, que é o que a gente enxerga agora. Mas só um comentário. O que mais, gente? Bruno, parabéns pela apresentação, ótima. Talvez eu vou colocar um outro cenário, que, claro, são doenças diferentes, mas que eu acabei remetendo a hora que você citou um pouco sobre quando essas pessoas devem voltar a fazer atividade física, né, depois de um quadro agudo. A gente tem uma coorte aqui no HU também, que são pacientes que sobreviveram a um infarto ou angina instável. Foram atendidos aqui. E a gente estudou a associação entre a mortalidade a longo prazo e a atividade física nos primeiros 3 anos, né?
como o professor Lotufo falou, provavelmente a gente está vendo um marcador, né, de uma maior ou menor gravidade desses pacientes, mas a associação foi super forte, né? Então, no mínimo, o grau de atividade física, ele aponta para um grupo de maior risco, né? Ele consegue marcar esse grupo. Mas a gente não conseguiu, até porque os nossos dados estavam muito voltados para o longo prazo e não consegui identificar quando era o melhor momento para voltar, né? O desenho não permitia isso. Como você faria essa avaliação? Assim, um paciente que ficou hospitalizado, né? Você falou sobre a persistência dos sintomas, eventualmente fazer um teste de esforço. Que parâmetros que você usaria, assim, ou pelo menos num desenho de estudo, como que a gente poderia ver isso do retorno à prática de atividade física, tanto aquela prática da pessoa de alto desempenho, quanto a prática mais habitual, né, após a hospitalização? É uma pergunta super difícil da gente responder, né? A literatura não tem uma pronta resposta para isso, né? O que a gente faz? A gente faz uma triagem muito completa para paciente mais grave, né? E os critérios de exclusão, pelo menos que nós utilizamos nesse trabalho do Hamilton, foram os mesmos critérios que são adotados para populações gerais, né? Populações graves. Então, o paciente que tem arritmia, isquemia, etc., são excluídos. A gente seguiu o algoritmo da cardiologia para isso, tá? No nosso trabalho, que é um trabalho pequenininho, né, com N de 50 ali, a gente observou a segurança dessa intervenção, tá? Agora, populacionalmente falando, excluir esses fatores predisponentes enfim, mal súbito, etc., acho que é super importante de ter esse critério realmente. No esporte de alto desempenho, acaba sendo, como a doença costuma quase que sempre ser muito branda, o fator que precisa ser observado é o desempenho, né? Porque tem sujeito que não recupera naqueles 5 dias para retornar, tem sujeito que voltou antes de 5 dias, né? E fica com aquela persistência de fadiga, de intolerância ao esforço, que é fatal para um atleta de alto nível, né? Imagine quando isso acontece com um atleta olímpico, né? Quando a gente fala de esporte de alto desempenho, o rendimento desses caras é tão parecido, né, é tão alto e tão similar, que qualquer tipo de decréscimo em qualquer fator, né, faz a diferença do primeiro para o 10º colocado, né? Então, eu acho que essa observação mais cuidadosa para o desempenho do atleta, para os sintomas, até para percepção de como ele está sentindo a saúde dele, que é um estudo remanescente que a gente está trabalhando nos dados agora, né, como uma psicóloga colheu no nosso laboratório, tudo isso eu acho pertinente, né? População geral, eu acho que essa triagem maior, com base nos algoritmos já existentes cardiológicos, é importante, continua sendo importante no contexto da Covid. Quer complementar? Só para um contexto um pouquinho maior do trabalho que a gente fez com os pacientes, é que, além dos critérios de exclusão que prevêem algum grau de segurança adicional para o paciente entrar no trial e participar do programa de exercícios, havia um dimensionamento da intensidade, do volume, da complexidade das tarefas que eles fariam em função do seu estado funcional. Então, a gente criou usamos um instrumento que chama-se escala funcional pós-Covid, e a partir da gradação do indivíduo, do estadiamento do indivíduo dentro dessa escala, ele recebia um determinado tipo de tratamento, ele progredia em complexidade, intensidade, em função da progressão também em relação a esse score na escala de funcionalidade pós-Covid. Então, era uma forma adicional de tentar adequar isso para o nível... que obviamente não cabe quando a gente está falando do atleta, é outro fenômeno por completo, mas para esses pacientes, o estudo pequeno, mas funcionou razoavelmente bem. Quero fazer uma outra pergunta, Bruno e Hamilton. Aquele estudo que vocês foram trabalhar com o pessoal hospitalizado com hand grip, né? Quando eu tive Covid, né, foi já Omicron, agosto, julho de 2022, peguei no Canadá até, foi muito legal. Chique. A primeiro mundo. Chique.
Isso porque os aviões americanos não exigiam mais Que usasse máscara. a máscara. Eu estava de máscara, mas 3 horas no voo me levou isso aí. Eu não tive anosmia, não tive nada, quase nada de febre, mas eu não conseguia andar. Né? E assim, andar daqui, não conseguia, não sentia dor muscular, não sentia nada, palpava, né? Não era uma coisa, aquela dor muscular da influenza, que é uma miosite mesmo, né? E aí eu comecei a ler, tinha vários casos assim, sem alteração de enzima muscular, aldolase, CPK, e a especulação é que seria uma neurite, né, aferente. Como é que se explica esse fato aí? Vocês conseguiram estudar nesse pessoal que não conseguia ter força ou não? Professor, infelizmente a gente não conseguiu. A gente planejou, inclusive, trabalhar com amostras de biópsia muscular desses pacientes, mas infelizmente a gente não conseguiu progredir com esse estudo. A gente ficou na observação clínica mesmo. Era a intenção, né? Em algum momento a gente teve bastante vontade de seguir para esse caminho, mas era tanto trabalho ao mesmo tempo que infelizmente não foi possível. E fazer esses procedimentos dentro do covidário, com a loucura que estava lá, era pouco razoável, então a gente acabou abandonando a ideia. A gente faz isso com bastante... A gente já faz isso no nosso grupo já há uns quase 20 anos, então a gente faz bem, mas mesmo assim não era um ambiente propício para inserir um procedimento invasivo no paciente, né? O que a gente fez, na verdade, até foi seu aluno, né, o Igor também. Sim. Ele fez algumas análises mais sofisticadas na ergospirometria que permitia, eu não mostrei, não deu tempo, que permitia inferir um pouquinho sobre metabolismo muscular, né? E de fato há uma alteração muscular importante que pode estar relacionada, como a gente consegue inferir por esses estudos de ergospirometria, a algum tipo de disfunção mitocondrial. Agora tem alguns estudos mais recentes que estão apontando nessa direção também, né, para explicar uma série de outros sintomas de Covid longo. Então parece que a disfunção mitocondrial, em especial a disfunção mitocondrial muscular, tem um papel importante na fisiopatologia da Covid longa. Agora, quadro agudo, acho que é mais desconhecido ainda, porque é mais difícil de intervir, né, nesses casos. Na verdade, a gente aqui estamos, eu e a Ale, pensando aí, o Itamar, no estudo. A gente tem, no ELS, a gente tem coisas pré-Covid, tem Covid, e tem, basicamente, aqui no HU, a gente fez o segmento de saúde mental durante a Covid. Foram 3 questionários, né, e aí a gente comparou, e tinha uma aplicação do CISR, que é um questionário, mas a gente tinha também a aplicação do CISR na onda 1, na onda 3, e agora vai ter na onda 4. Então a gente está pensando em algumas coisas que a gente pode ter uma medida antes, uma medida depois, e a Covid no meio. Até a ideia de pegar a amostra aí da onda 4 e ver quem teve Covid, chikungunya, zika, porque aí já passou todas as epidemias, né? Tudo bem, vai ser um tempo depois. Então a gente tem pensado em algumas coisas assim, né? Tentando bolar aí alguma coisa para mandar para a FAPESP. Porque o que a gente viu também é que, assim, a gente não viu muito transtorno psiquiátrico aumentado durante a Covid, que o nosso segmento, a cada 3 meses, foi 2019 a um pedaço de 2020. Mas também o ELS é uma população meio protegida, ninguém perdeu salário, e até a gente viu em alguns momentos que a pessoa tinha diminuído o estresse no trabalho, porque ela estava trabalhando em casa, à distância. Então, na verdade, o que isso mostra é que é muito complexo, às vezes, você entender exatamente no contexto aquilo que está acontecendo num determinado grupo. A gente acha que então é difícil, às vezes, você tentar captar todas as variáveis antes e depois e ver o que realmente aconteceu, né? É bem confuso e no meio de uma pandemia, né? Mas a nossa ideia talvez seja trabalhar com... Por exemplo, a gente tem uma medida de força na onda 3, de grande gripe, né? E tem na onda 4, e do meio teve a Covid, quer dizer, a gente pode comparar o antes e o depois, é bem antes e bem depois, mas são coisas que talvez valham a pena aí a gente pensar, né?
A gente faz o senta-levanta e o equilíbrio, né? O senta-levanta e qualquer outra coisa. A marcha. Aquelas coisas de idoso, fragilidade, enfim. Então, tem algumas coisas que talvez dê para a gente trabalhar antes e depois. Antes, onda 3 é 2017, 2019, onda 4, 22 a 24, e a Covid aí nesse meio, tipo de 19 a 20. São algumas ideias que a gente tem aí, talvez, de trabalhar com alguma coisa desse tipo aí, né? Eu acho que tem mais uma coisa que confunde bastante esses dados da pandemia, é que a temporalidade, né? Porque a gente tinha alguns estudos que foram feitos nossos, a gente não tinha vacina, alguns a gente tinha alguma vacina. É verdade. Outros a gente tinha uma variante, e aí depois a gente tinha outra variante no mesmo estudo, combinação de variantes e com uma amostra pequena que não nos permitia distinguir uma da outra. Isso quando ela tinha sido avaliada. Né? Então acho que... Isso. Sim. Um exemplo é o trabalho da vitamina D, né, que a gente fez, que os pacientes internaram no hospital, e a gente não falou isso no artigo, né, mas obviamente a imprensa tratou muito como um tratamento precoce, né, então os pacientes recebiam uma dose alta de vitamina D na internação, mas no HC. Então uma crítica que fizeram foi, poxa, mas vocês esperaram 10 dias para suplementar os pacientes com vitamina D? Não é que nós esperamos 10 dias, eles chegaram ao hospital terciário quaternário 10 dias depois do primeiro sintoma. Não é que a gente ficou esperando o paciente para suplementar, né? Então falta também um pouquinho para as pessoas do conhecimento de como funciona o nosso sistema e tudo mais, né? É claro, chegaram depois no HC, depois como estavam graves, né? Não, eu acho super difícil, às vezes, você tentar fazer um desenho no meio de tantos fatores que interferem, né? O que mais, gente? Ale, mais alguma coisa? Na onda 3 a gente tem actigrafia e numa subamostra a gente tem na onda 4 também. São Paulo a gente acabou não fazendo actigrafia na onda 4, mas nos outros centros tem. Acho que sim. Acho que dá para compor bastante coisa, né? E tem uma subamostra também da comunidade Butantan, que eu ajudei a coletar os dados e muitos foram para o HC também. A gente até conversou com o pessoal do HC para ver essa possibilidade de interface entre as duas coortes. Então, tem uma coorte do HU de sobreviventes pós-Covid, além do ELSA, né, dos dados que nós coletamos, que a gente está seguindo, que tem essa intersecção com o HC, que eu acho que é interessante a gente ver esse impacto, né. E aí eu tenho uma dúvida, porque eu também tive Covid, né, lógico, aí todo mundo põe o seu caso, né. E eu fiquei, assim, bem comprometida de pulmão, né, de oxigenação mesmo. Eu sou uma pessoa que faz atividade física frequente, assim, pelo menos 3 vezes por semana. E a minha fisioterapeuta falou assim, você não vai parar. Depois de uma semana que eu comecei a recuperar a oxigenação, ela começou a recrutar os alvéolos, né. Não sei como vocês trabalharam isso no laboratório de vocês. Principalmente porque vocês tinham um atleta que vocês poderiam forçar um pouco mais. Qual foi a experiência de vocês em relação a isso? Eu fiquei meio cabreira, mas no final eu senti que esse recrutamento foi bom, do que deixar a pessoa num repouso prolongado, eventualmente. Mas prós e contras, né? Porque a gente sabe que pós-virose tem que pegar leve, né? Enfim. Nós sofremos com esse dilema também, na verdade. É um dilema, não é? Eu vi que era dilema entre os treinadores aí, né? Sim, principalmente, a nossa preocupação maior era cardíaca. Né? Por causa de miocardite, eu também fiquei com medo. Eu segui o conselho, mas eu fiquei pensando. Né? A gente tentou descartar de todas as maneiras possíveis, né? O médico da nossa equipe, uma junta, né? Nós tínhamos 3 médicas da nossa equipe que discutiam caso a caso, porque nosso paciente, além de tudo, era internado em UTI. Né? Então era um sobrevivente de UTI do HC. Né? Então a nossa preocupação não podia dar erro ali, não podia acontecer nada errado, né? Na recuperação desse paciente, né? Então a gente foi realmente eu acho que o que ajudou muito foi o que o Hamilton bem lembrou, né? Foi um treinamento que foi pensado de uma maneira escalonada, progressiva, de acordo com o quadro clínico do paciente, né? E a gente tinha uma certeza que não fazer nada ia ser muito pior para esse paciente, porque ele vinha ladeira abaixo, né? Era incrível quando a gente observava a tendência de queda desse paciente ao longo do tempo, seriadamente, quando a gente media isso. E quando depois a gente entrava com exercício físico, como isso revertia, né?
Então, assim, a gente estava convicto que não fazer nada era algo que ia Não piorar. deveria se fazer, né? Exato. Alguma coisa tinha que fazer. Exato. O que a gente não sabia. Né? Isso, era isso que eu via muita discussão no hospital, complementando. Então, eu também atendi muito paciente Covid, foi assim que eu peguei Covid, né? E bem no pico da primeira vacina, né, para a segunda, eu ia tomar a segunda, aí peguei Covid. E é isso aí mesmo que você falou. Aí, da minha experiência, eu comecei a estimular mais a questão da fisioterapia para recrutar e para movimentar a musculatura, porque eu peguei paciente que ficou parético, né? Imagina, traqueostomizado. Todos esses pacientes no outro hospital que eu trabalhava com eles todos. E a gente falou, vai ficar assim. E aí foi um trabalho intensivo, gradual, que a gente viu essa recuperação. Vocês também devem ter visto isso no HC, né? Enfim. Mas... Eu tive uma experiência bacana também, assessorando um grupo da COSENS, que prescrevia atividade, que recomendava, além de outras coisas, atividade física para Covid longa, né? Então, as experiências dos profissionais, né, de unidade básica de saúde, foram 3 regiões do interior, né? Foram experiências muito ricas, né, com a promoção da atividade física. Eles contavam para a gente que a melhora, assim, era muito grande dos pacientes, e foi bacana que foi uma coisa de campo também, né, lá não tinha uma junta médica de 3 profissionais do HC para avaliar o retorno. Né? Foi fazendo, né, então as experiências foram muito boas, né, de acordo com o que foi relatado para a gente. Uma coisa que me preocupa muita gente é a que ponto a pandemia mudou os hábitos de vida de uma maneira permanente, né? Um novo normal para atividade física, para alimentação e etc. Alimentação a gente não trouxe aqui também, mas a gente fez todo um projeto tão grande como esse só para alimentação e mudou muita coisa, né? Então, até que ponto que isso vai perdurar, né? E a atividade física, em particular, com esses acelerômetros, eles terão uma resposta muito rica para isso, né? Porque primeiro que o acelerômetro é o padrão ouro, não existe padrão ouro para atividade física, mas a gente fala que é o padrão ouro porque é muito melhor que o nosso questionário, por exemplo, né? E porque vai dizer para a gente se as alterações lá atrás, e mais do que isso, se elas perduraram, se elas estão associadas eventualmente com alguns desfechos de Covid longa, que se observa até hoje, né? Então, acho que é muito esperado que o paciente mais grave, né, que sofreu mais com a Covid no quadro agudo ou com os sintomas persistentes, seja um paciente hoje mais inativo, né? E aí ele não vai ter só o problema da Covid, ele vai ter o problema de tudo que a gente sabe sobre a inatividade física, né? Sim, quer dizer, comprometimentos cardiovasculares importantes, metabólicos, etc. Né? Será que ele está mais sujeito a essas condições no futuro? Né? De que forma que a Covid lá atrás, né, o predispôs a essas condições futuras, né? Acho que esses anos vindouros aí serão interessantes em mostrar isso para a gente, né? Isso, eu acho que isso é interessante a gente estudar um pouco no ELSA, porque a gente notou que o retorno trouxe um pouco de pânico, mesmo quem não apresentou Covid, do contato social, dessa questão do retorno à atividade. Hoje, eu entro ainda na academia e vejo gente de máscara N95. Eu olho aquilo e falo, sério? A pessoa vai pensar comigo, eu tiro a máscara da pessoa. Você é meu amigo, né? Lógico. Então tá bom, muito bom. É até uma coisa engraçada, que assim, nós estamos na onda 4 do ELSA, então tem gente que cansada, mudou para uma cidade, a gente segue pelo telefone só. Mas assim, nessa onda 4, está sendo muito fácil recrutar todo mundo. Muito mais difícil que na onda 3, na onda 2, porque as pessoas, elas querem sair, querem conversar com o médico, querem fazer avaliação, o que fez com que a onda, que assim, a onda 3 foi um parto, quando chega no final, né, você pega aqueles faltantes, dessa vez foi assim, a melhor onda que nós fizemos, porque assim, as pessoas, acho que elas se sentiram abandonadas, e só dessa coisa de você voltar e conversar com elas, tem um efeito, é uma intervenção, ela se sente melhor, incrível isso. Bom, nossa, tudo. Primeiro que eu queria, a Adri tá aí, né? Porque, imagina só, nossa grande especialista em imagens musculoesqueléticas vai ficar quieta, eu estou chateado em relação a isso, tá? Enquanto você pensa a sua intervenção, eu vou fazer uma pergunta. Bruno e Hamilton, eu sou uma figura do século passado, do milênio passado, né? Formado em 1980. E eu me lembro de um trabalho que foi feito lá no HC, que era as pessoas que ficavam em UTI. Então, se media a circunferência da panturrilha, outras coisas, a capacidade da pessoa andar. E desde
claro que quem estava em sepse, não, que tinha lesões musculares de fato, mas outras pessoas que eram pós-operatórios relativamente simples, mas que ficava obrigatoriamente deitado, né, elas tinham uma perda de força muscular, capacidade funcional. O que existe de mais moderno já nesse novo milênio em relação à questão de você ficar obrigatoriamente deitado? Essa é uma linha que o Hamilton tem estudado, né? O senhor diz em relação à intervenção, professor? Na verdade, as causas, elas podem variar. O outcome normalmente é o mesmo, né? É um comprometimento tanto da massa quanto da função muscular. Então, obviamente, que o motivo que levou o sujeito ao acamamento pode contribuir de maneiras diferentes, mas o endpoint tende a ser o mesmo. De maneira geral, até quando você faz estudos de imobilização, e tem alguns na literatura onde você ou faz o acamamento espontâneo do sujeito, ou faz a imobilização do membro, você tem uma supressão. Quando a gente pensa em turnover proteico, é o balanço entre síntese e degradação que ocorre naturalmente para qualquer tecido nosso. No músculo não é diferente. Mas a hipocinesia, espontânea ou induzida, ela diminui a taxa de síntese proteica muscular, enquanto ela não mexe com a taxa de degradação, o que já cria um desbalanço. Então, progressivamente, o sujeito perde massa muscular e, obviamente, também acaba comprometendo a força. Isso pode ser amplificado pela condição clínica do paciente. No caso da COVID, um quadro inflamatório sistêmico, obviamente que isso fica amplificado, porque além de suprimir a síntese, você amplifica a degradação, o que desbalanceia ainda mais esse equilíbrio, né? Mas hoje a gente já consegue medir isso com muita precisão, esse balanço proteico de proteínas específicas no músculo, se você quiser. Você pode fazer do corpo todo, do músculo como um todo, de proteínas contráteis no músculo, e você vê que em qualquer caso a restrição ao movimento impacta negativamente a síntese. Como você não mexe na degradação, dá um desbalanço e você acaba perdendo. Pode falar, Adriana. Então, boa tarde a todos. Vou me apresentar rapidamente aos colegas. Sou Adriana, sou radiologista especializada em músculo esquelético e sou aluna de doutorado do professor Paulo. E meu doutorado é a avaliação da qualidade da massa muscular por tomografia e a relação com as doenças cardiovasculares e a raça, com ancestralidade, né? E aí, assim, fiquei quietinha aqui a apresentação toda e anotando vários insights aqui para estudar depois, até para conhecer mais o trabalho e chegar a conclusões para o meu projeto. Então, aproveitando a presença de vocês, a gente está avaliando a qualidade em termos de infiltração gordurosa da musculatura paravertebral e do psoas. E aí são comportamentos distintos entre as ancestralidades, principalmente a africana e a europeia, sendo o indivíduo africano, né, com aquela qualidade de massa muscular melhor, e o europeu, na nossa realidade, mais infiltrado por gordura. E aí eu queria saber de vocês sobre o psoas, se vocês têm alguma linha que traga mais informações ou mais comportamentos interessantes a respeito desse grupo muscular que, quando a gente faz revisão de literatura, principalmente em recuperação pós-operatória, é uma musculatura que ela pouco se altera, mas quando se altera, ela já é próximo à morte. As pessoas que alteram a densidade significativamente da musculatura do psoas, elas têm uma ameaça iminente à vida. Então, eu queria saber de vocês se tem algo na linha de vocês que fale um pouco a respeito disso. Na verdade, obrigado, Adriana, mas na verdade não sobre um grupo muscular específico. Dependendo do instrumento que a gente está usando, quando a gente fala, por exemplo, dos trabalhos com ultrassom, que o Bruno mencionou na apresentação, normalmente a gente está fazendo essas medidas de vasto lateral ou reto femoral. Tá? Que tem a profundidade mais adequada para a técnica, né? E você consegue uma imagem boa, enfim.
E mesmo quando você vai para músculos motores maiores, né, como do quadríceps, como o vasto lateral, você tem essa relação talvez mais progressiva do que com pessoas, de redução da massa muscular com função e com mortalidade. Tem alguns trabalhos na literatura que mostram isso de uma maneira razoavelmente consistente. Eu entendo que o psoas pode ser um marcador talvez de agravamento da condição. Você tem aqueles trabalhos até com musculatura do polegar, enfim, coisas mais genéricas que são proxy de músculo, como circunferência da panturrilha, como o professor Lutufo mencionou há pouco. Eu acho que todos eles apontam na mesma direção em relação à conclusão, né, da importância da saúde muscular em desfechos após hospitalização, após cirurgia, após afecções agudas, ou de longevidade e qualidade de vida em indivíduos rígidos até. E a saúde muscular, não só por conta do papel do músculo na mobilidade, mas por conta do papel do músculo no metabolismo como um todo, né? O músculo controlando, como maior sítio, por exemplo, de controle do metabolismo glicêmico, por exemplo. O músculo como um papel também muito importante na resposta imunológica. Então a gente sobrepassa a questão do movimento, que é fundamental, mas não é só por isso que a saúde muscular tem essas implicações em todos esses desfechos. Então eu acho que, na verdade, tá todo mundo meio que falando a mesma coisa, só que olhando para sítios diferentes, né? Então, talvez não é exatamente a resposta que você esperava, eu sei, mas eu acho que todas elas vão na mesma direção, na verdade. O comprometimento do músculo, qualquer ele que seja, é um indicador importante de que algo não vai bem na saúde muscular do indivíduo. Pois é justamente o ponto que o professor Lotufo sempre coloca, né? Ele falou, qual é a novidade, né? Quando a gente começa a pesquisar alguma coisa assim, mas isso aí a gente já sabe, mas e qual é a novidade? Ele está sempre em busca da novidade. E aí sempre forçando os limites do que está bem estabelecido. E até isso implicou no estudo maior desse grupo especificamente. E o pulo do gato também em relação à raça. Se vocês estudaram ancestralidades nesses atletas de vocês, se vocês verificaram algum tipo de comportamento diferente na dependência da ancestralidade desses atletas? Não, na verdade a gente não controlou para a raça, a gente controlou para outros fatores de confusão que a gente conhecia melhor, mas esse não entrou, né, Bruno? Pelo menos não entrou nos outros trabalhos. Não me lembro se no Spot Covid acabou entrando. Não, Adriana, a sua pergunta é muito boa para mim, mas infelizmente nossa corte era muito pequenininha, né? Quando a gente trabalha com atletas, em especial atleta de alto nível, tem dois problemas, né? Primeiro que para o cara chegar no alto nível, ele já faz parte de uma elite pequenininha, né? Então a gente não tem muitas... E a outra que a gente não tem muito acesso, né? Então, são duas coisas que dificultam muito o trabalho com o atleta, né? E a terceira foi a Covid, né? Esses pacientes tiveram que chegar pra gente no Hospital das Clínicas, quando eles poderiam estar lá no Einstein, poderiam estar no CIT e tudo mais. E aí acho que o consórcio ajudou bastante para direcioná-los ali para a gente fazer a avaliação. Mas a gente ficou te devendo essa, Adriana. Tá, joia. Obrigada. Bom, acho que se alguém que tem mais uma pergunta, senão a gente vai encerrar hoje a reunião. Muito obrigada por vocês terem vindo, foi ótimo. E espero que a gente faça outras reuniões como essa. Muito obrigado pelo convite. A gente espera retornar em breve com algumas propostas para vocês, que a gente já está pensando no nosso grupo. A gente designou um mini grupo para pensar só o Elza, ver o que a gente conseguiria fazer. Então, obrigado pela possibilidade também de trabalho em colaboração. A gente fica bastante honrado. E o que vocês precisarem do nosso grupo também, do Centro de Medicina do Estilo de Vida, nós estamos abertos e à disposição de vocês. Muito obrigado. Reforço as palavras do Bruno, agradeço a oportunidade, obrigado a todos. Obrigada, gente.